hoje, que é O Segredo da Mente Uhum. Milionária, que é um best-seller. E, para mim, de todos os livros que eu já li na minha Ok, vida, fala, o que mais fala um me pouquinho, impactou. contextualiza o livro aí, fala, dá assim, só um apanhado do que é o livro, assim, sem dar muito spoiler ainda, o que é que ele trata, como é que ele. Pra gente poder dar uma provocada aí em quem já está chegando. Na realidade, o T. Harv Eker, ele era um lascado, né? E essa Uhum. foi a minha primeira identificação quando eu era muito jovem ainda, porque eu também, quando era jovem, era um lascado, né? Quem não Tinha era, né? não tinha nada, né, para puxar, não tinha É patrimônio verdade. nenhum. Então eu me identifiquei logo de cara, porque ele realmente foi uma pessoa, um empreendedor, que dos 20 até os 30 anos de idade, André, ele saiu abrindo vários tipos de negócio. Então ele Uhum. empreendia, ele abria um, fechava, tentava abrir outro, e passou 10 anos abrindo e fechando empresas, não prosperava, não Uhum. conseguia resultados que transformasse ele numa pessoa bem-sucedida. E um dia ele chegou em casa, estava o amigo do pai dele, um milionário, estava lá para jogar cartas com o pai dele, e ele, numa pequena conversa, ele conseguiu pegar alguns arquivos de pessoas milionárias, de pessoas ricas. E Uhum. aquela pouca conversa que ele teve com esse milionário rendeu frutos para ele abrir novas empresas e mudar a mentalidade. Então, esse Uhum. livro aqui, ele fala de 17 arquivos, 17 códigos de Uhum. riquezas que pode Isso. mudar, né, mudar o mindset aí de qualquer pessoa. Quem está Uhum. chegando aí agora, quem está nos assistindo, você pode mudar o seu mindset lendo esse livro aqui com esses 17 arquivos aí, que certamente vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma virada de chave, como a gente fala, né? 360, porque você vai começar a entender por que, que eu trabalho tanto, por que, que eu abro empresas, por que, que eu empreendo, mas efetivamente eu não consigo obter resultados. Resultados muitas vezes não está com a quantidade de hora, nem a quantidade de trabalho que você faz, e sim com isso Isso. daqui, ó, com o teu merecimento, com os teus arquivos de riquezas, que é justamente o que fala o livro. Ok. E aí, Maurício, é, eu vou só salvar aqui rapidamente um comentário, fixar para o pessoal saber que a gente está tratando desse livro hoje, para a gente então entrar aí. Tá pronto? Vamos embora. Vamos embora, né? Então tá bom, deixa eu só. Estou terminando aqui. Ok. Vou salvar aqui para a gente poder. Vamos ver quem mais está Vou, aí com a gente. Segredos da é, Mente Milionária, chama, a de hoje. Aí a chama aí, Kênia. chama aí. Olha o aviãozinho, aviãozinho, chama todo mundo. Vamos lotar essa sala, né, Maurício? É isso aí, vamos embora. Lá, estou chamando aqui uns amigos. Ok, a Solange já está aqui, a Ana Paula já está aí, Vaneda, Wilson. Chamando aqui esse povo todo. Enquanto aqui o Instagram não me bloquear, eu vou dando uma cutucada aqui no povo. Vamos lá. Pronto, chamei aqui mais 20. Você aí chama mais 10, outro chama mais 10, daqui a pouco a gente tem bastante gente. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Por que nós dois estamos aqui hoje? Né? Primeiro, numa reunião que a gente faz aqui às terças-feiras, chamada de Conversas de Terça, né? A ideia aqui assim, é como se fosse uma mesa redonda, aí a gente senta e cada um puxa assunto, a ideia não é falar de nada, não tem pauta, é um bate-papo, né? Mas como a gente nunca está satisfeito, coach é sempre inquieto, está sempre fazendo perguntas, né? E aí a gente pergunta, e por que a gente não cria alguma coisa aí para ajudar as pessoas? Esse período de pandemia, está todo mundo meio aí, como é que a gente poderia fazer para levar um pouco de conhecimento, um pouco de conforto para as pessoas, né? Aí alguém falou, vamos falar de livro e tal, aí surgiu a ideia de falar de livros. E o resultado é que a gente criou aí os livros que marcaram a nossa vida, né, com foco na formação de coach, que nós temos aí 15 livros para ler, né? E fazer o Irado. TCC e tal, e dizer, vamos falar desse livro, são livros que a gente precisa conhecer bem e tal, e as pessoas são livros importantes para a vida das pessoas. Então a gente começou, fez a primeira semana, estamos na segunda semana, né? Hoje é o segundo livro dessa semana, e o objetivo é exatamente levar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? E aí começamos com os coaches aqui de Mossoró, estou convidando, amanhã tem a Ana Carla, que foi nossa treinadora na Febracis, e na sexta-feira tem o Pedrão, né? É um prazer enorme aí, cada um vai trazer um livro novo. E hoje o livro é O Segredo da Mente Milionária, que foi o seu livro escolhido.
E aí eu peço que vou fazer aquela pergunta para a gente começar, para que as pessoas conheçam. Quem é Maurício Ribas? Vamos lá, Maurício hoje é um empreendedor, tá? Eu fui de uma infância muito pobre, fui empacotador de carvão, fui empacotador de biscoito, para vocês terem uma ideia. Desde muito novo, eu perdi meu pai com 8 anos de idade, minha mãe enfermeira, e de lá para cá sempre trabalhando com vendedor de picolé, empacotador de carvão, empacotador de biscoito, e sempre com aquela vontade de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, né? Então, casei muito novo. Ontem eu fiz 25 anos de casado aí, casei com 21 anos, e aí, naquele momento que eu casei, eu assumi o primeiro compromisso. Quando a primeira dica, né? Quando você assume um compromisso com outras pessoas, você consegue dar o melhor de si. Ou seja, pessoas que dependem de você, você vai atrás com muito mais gás, com muito mais força. E de lá para cá, sempre trabalhando, abrindo empresas, empreendendo. E hoje o Maurício, ele é dono de Grupo MG, né, que compõe aí as marcas Microlins, Unama, MR Treinamentos, Empregar Já. Agora a gente está também com uma plataforma aí no marketing digital com os cursos online também do ITB, cursos online, né, que é a plataforma também usada aí pela Microlins, e outros projetos também aí como afiliado e também como marketing digital. Beleza. É um cara que está antenado, né? O livro aqui vai ser muito bem explorado por essa mente inquieta aí, que é essa sua mente, né? Parceiro de longa data de Microlins. Então vamos lá. Vamos lá que o livro tem muita coisa boa, vamos entrar agora sem mais delongas, direto no livro, né? Ok. Por que você escolheu esse livro, Maurício? É um livro interessante, mas é importante. Por que você escolheu esse livro, O Segredo da Mente Milionária? Olha, primeiro porque ele me marcou muito. Esse livro, se você reparar aqui, o meu, ele já está todo amarelado, né? Está todo rabiscado. Eu tenho ele já há muitos anos e ele é meu livro hoje de cabeceira. Então, ele funciona como um mantra. Nesse momento agora de incerteza, de pandemia, o que eu faço? Eu pego ele e ele tem ali alguns arquivos e algumas afirmações que a gente chama, né? Essas afirmações, elas dão força para que eu continue a minha trilha, a minha jornada, e isso impulsiona. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo para que a gente levanta todos os dias de manhã, qual é o nosso propósito. E muitas vezes a energia da gente está um pouco baixa, é normal, somos seres humanos. E o livro, ele me ajuda justamente isso, a me manter fixo na jornada, a me manter com a mente milionária, focado no que é importante para mim. Então, por isso que eu escolhi ele. Porque não é um livro como outros que você lê uma vez e esquece. Pronto, eu li, dali um pouco você nem lembra mais o que leu nesse livro. Esse não. Esse é um livro para você ler, reler e ficar o tempo todo com você ali, você grifando as frases, que elas te ajudam e te dão o empoderamento necessário para você despertar. Ok, maravilha. Eu também tenho, a gente tem, eu não costumo fazer isso sempre, mas alguns livros são muito especiais, né? A gente tem, como você diz, a gente tem que fazer, mas está aqui só para ter, ela é tudo marcadinho, né? Aquilo que a gente não pode esquecer, tem que voltar lá, tem que fazer uma releitura. O livro bom, quando é bom, você lê uma primeira vez, mas a partir da segunda ou terceira vez que você lê, que realmente ele vai começando a fazer sentido, né? Vai caindo as fichas, como a gente chama, né? E esse é um livro que, cada vez que a gente lê, realmente ele deixa lá uma mensagem. Ela não é nova, né? Mas é a nossa maneira de olhar para essa mensagem que é nova, ou seja, a experiência que a gente vai, o nosso aprendizado vai nos fazer vendo outras coisas boas que ele também traz. Beleza, Maurício. Qual é o ensinamento desse livro? Qual é o objetivo dele? O livro, assim, O Segredo da Mente Milionária. Tem gente que não gosta muito da palavra milionário, não gosta muito de segredo, mas o livro ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Qual é o ensinamento desse livro que é importante para a vida de qualquer pessoa? O primeiro ensinamento começa pelo que você falou, pelo nome, né? Assim como a pobreza, a riqueza também, ela gera nas pessoas uma questão de, poxa, aquele ali é rico, vamos se afastar. Um preconceito, digamos assim. Não, porque o rico é preconceituoso, né? Então, o maior ensinamento é esse. Riqueza é bom. Mente milionária é bom. O livro, ele trata de as pessoas que mentalmente
elas são pobres mentalmente, e fala das pessoas que mentalmente elas são ricas, são prósperas. Então, imagine a seguinte imagem. Imagine uma árvore, uma macieira, cheia de frutos, né? Então, aqueles frutos lindos, maravilhosos. E aí eu pergunto para você, os frutos dessa árvore, para que ele seja um fruto suculento, um fruto maravilhoso, o que ele precisa? Ele precisa de um caule, mas ele precisa principalmente de raízes, não é isso? Então, os frutos nada mais são, na metáfora, André, do que os nossos resultados. Ou seja, se você quer resultados maravilhosos na sua vida, você precisa mudar o que está lá debaixo da terra, as raízes, né? Então, o nosso mundo invisível, que é o que está debaixo da terra, é que cria o nosso mundo visível, o que está lá em cima da árvore. Então, a gente só tem frutos maravilhosos, que são os nossos resultados, se as nossas raízes elas estiverem sadias, elas estiverem boas. Então, eu gosto muito dessa metáfora, que ela traz clareza para as pessoas de que, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso primeiro mudar as minhas raízes. Como é que estão as suas raízes hoje? Elas que estão determinando o seu resultado, né? Então, é aquilo que a gente fala. Pensamento gera os sentimentos, sentimentos ações, e ações vão gerar o quê? Resultado. Se eu penso diariamente somente em pobreza, somente em coisas negativas, se eu estou muito nesse momento agora de pandemia, só vendo televisão aberta, vendo essa questão da pandemia, qual vai ser o meu sentimento? De medo, de pavor, de pânico. E quais são as minhas ações? Eu não vou agir, porque eu estou congelado, com medo. Não vou conseguir ter saúde mental para começar a agir e ver as coisas positivas. E qual vai ser o meu resultado nesse congelamento? Eu não faço nada e o meu resultado vai ser cada vez pior. Agora, se eu foco no positivo, eu fujo dessa mídia aberta, eu começo a participar, como a gente está participando aqui de live, eu começo a me interagir com outras pessoas que falam e dão ideias e soluções de tá difícil, mas existe oportunidade, existem soluções. O meu sentimento é o quê? De esperança. Então, as minhas ações, eu começo a agir, eu começo a tentar, e os meus resultados começam a melhorar. Então, basicamente, é isso que me chama tanto a atenção nesse livro, que ele mostra justamente isso, que o resultado no nosso mundo visível, ele é práticas de ações lá dentro, no nosso mundo invisível. Isso. E isso tem tudo a ver com as nossas crenças, né? Eu acho interessante, pode ser uma oportunidade. Quer falar um pouquinho sobre as crenças que levam a gente a ter comportamentos e mentalidade de pobreza? Porque isso é interessante, porque acho que isso a gente põe um ponto de reflexão importante para que haja mudança, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu já tentei tantas vezes, por que eu não consigo? Fala um pouquinho sobre essas crenças que levam a gente a se sentir impotente para mudar isso. Fala um pouquinho, eu acho que isso é legal. A crença nada mais é do que uma prisão, né? Ela faz com que você não experimente o novo. E aí você acha que... O que é crença? Crenças são as nossas verdades, aquilo que a gente acredita desde criança. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, quando vim de Curitiba para cá, para Natal, as pessoas iam no restaurante e tomavam o suco no leite. Era normal aqui. E eu tinha uma crença desde a infância de que se eu tomasse algo com leite, alguma fruta com leite, eu ia passar mal, ia morrer. E a partir do momento que eu experimentei uma acerola no leite, uva no leite, até manga no leite, nossa, que sensação, que experiência maravilhosa. E quanto tempo da minha vida eu perdi experimentando algo novo, né? Então, crenças nada mais são do que as nossas verdades. E aí, muitas vezes, a gente vem repetindo isso de geração em geração, André. É como aquela metáfora que eu gosto muito, que é até a metáfora do livro, que ele fala da história do pernil. Estava a mulher lá preparando o pernil e ela tira, de repente, as duas extremidades, os dois lados do pernil para o ano novo. E o marido, né, sem saber, preocupado, pergunta: por que você está tirando as duas extremidades do pernil?
Ela não soube responder. E ela, recém-casada, ficou preocupada, né? E foi ligar para a mãe dela. Mamãe, o Marcos veio me questionar por que a gente tira, por que eu estou tirando as duas extremidades do pernil para o ano novo, que é a parte onde ele mais gosta, que fica ali pururuca, né? Aquela casquinha maravilhosa. E a mãe dela, minha filha, eu não sei te responder, eu sempre fiz assim. Você deve perguntar para sua avó, porque eu sempre fiz assim a minha vida toda. E ela pega o telefone e liga para a avó dela e pergunta, vovó, me explica por que a senhora cortava as duas extremidades do pernil para fazer para a ceia de Ano Novo. Mamãe disse que sempre fez assim porque a senhora também fazia assim. E ela, minha filha, é porque a minha panela era pequena. Então, moral da história, a gente vai repetindo padrões e comportamentos durante uma vida inteira, porque a gente acha que a gente tem aquela crença de que aquela maneira é a certa. E muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente está fazendo isso. Então, crença nada mais é que isso, de você repetir padrões daquelas verdades que você acha que são as suas verdades. Mas quando existem outras verdades aí que a gente precisa pesquisar. Então, por analogia, a gente pode dizer que os nossos comportamentos hoje em relação a dinheiro, nós trouxemos isso de repente lá, alguma coisa tem a ver com como meu pai se comportava, como minha mãe se comportava, os conceitos que ele tinha. Faz sentido isso? Ó, minha mãe falava muito para mim assim, ó, meu filho, você acha que dinheiro dá em árvore? Né? Então era um pensamento. Os ricos são gananciosos. Talvez você que está escutando aí, ó, qual foi? O que você ouvia? Digita aí pra gente. O que você ouvia quando era criança? Né? Filho, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, por exemplo. Ou eu sou pobre, mas sou honesto. Para você ser alguém na vida, você precisa trabalhar muito. E não é verdade. A gente vê aí YouTube, jogadores de League of Legends hoje, pessoas que trabalham às vezes 4 horas por dia e ganham muito mais dinheiro, ganham até 100 mil reais por mês. Então, o trabalho não tem nada a ver com você ficar rico ou não. Ou, muitas vezes, há aquele processo de repetição. Né? O que você escutava quando era criança, André, que veio trazendo ao longo da sua vida? Você lembra de algum? A questão assim, se era rico tinha algum problema, tinha alguma desonestidade no meio do caminho, né? Se alguém era rico é porque não era honesto, e isso era muito ligado, né? Então, eu cresci numa família de comerciantes e eu via muito, o fulano de tal está se dando bem porque fez tal coisa, e normalmente essa tal coisa era desaprovada pelo grupo, né? Então a gente acredita que quem está bem é porque está fazendo alguma coisa errada. Não é verdade, necessariamente não é verdade, né? É verdade, a gente tem aquele sentimento, poxa vida, fulano só se deu bem porque fez alguma coisa errada. Mas quem tem essa escassez, né, ele não acredita que a pessoa pode se dar bem na vida trabalhando honestamente ou fazendo algo honestamente. Então sempre cria aquele rancor, né, aquele sentimento ruim. Ok. Maurício, o livro tem 17 segredos, o tempo da gente é limitado, não vai para a gente falar todos os 17, mas tem alguns que são bem interessantes, e aí a gente pode, assim, aqui eu posso ter um pouco, a gente falou um pouquinho de hábitos, né? Mas, assim, dos 17 segredos, alguns são bem interessantes, são marcantes aí. Você quer escolher algum para você explorar, um ou dois, para você falar um pouco mais a respeito deles? São transformadores aí? Vamos falar do 1. O arquivo 1, ele fala o seguinte, ó, rico, ele pensa o seguinte, ó, o rico, ele pensa, eu crio a minha vida. O pobre, ele pensa assim, na minha vida as coisas acontecem. Né? Caracas. Então, o rico, ele tem a mentalidade dele correr atrás, dele fazer com que as coisas aconteçam. Eu gosto muito de chamar o capitão, né? Ele vai ser o capitão do barco da sua vida. E ele vai usar todos os elementos para direcionar aquele barco para o destino de onde ele quer chegar. E o pobre, quem tem mentalidade pobre, não está nem aí, ele deixa a vida me levar, a vida leva, que nem diz Martinho da Vila, né? Ele vai seguindo nisso aí. E uma das afirmações que fala nesse primeiro arquivo, ele fala sempre, eu tenho uma mente milionária.
Então, lembrando que, embora você não seja ainda um milionário, e como eu falei, não é questão de ter dinheiro ou não ter, é questão de você ter uma mente. O presidente dos Estados Unidos, ele já foi um falido. E ele tem um trecho do livro dele lá que ele fala também, o Donald Trump, de que um dia ele saiu da Trump Tower lá e ele passou, viu um mendigo na rua e ele olhou e disse, esse mendigo hoje tem mais dinheiro do que eu. Mas o mendigo não tinha uma mente milionária, e ele tinha. E ele saiu mesmo de uma pessoa que estava endividada e estava falida, as suas empresas, para um presidente da República hoje da maior potência, e ele, como empreendedor, é um dos maiores empreendedores do mundo. Por quê? Aqui, ele tinha uma mente, então ele cria a mente dele, ele cria a vida dele, não deixa as coisas acontecerem. Basicamente é isso. Ok. E aí a gente, assim, esse conceito de que as pessoas ricas acreditam na ideia de que ele cria a própria vida, né, tem tudo a ver com o que a gente aprendeu lá de autorresponsabilidade, né? Todas as vezes que eu trago para mim a responsabilidade de transformação, eu consigo fazer muito mais do que ficar me queixando, reclamando, né? E aí, aquela história de não se vitimizar, não pôr a culpa nos outros, né? Você é responsável pelo resultado que você gera, né? Exatamente. E normalmente quem tem a mente pobre, ele tem um sentimento muito grande de escassez, André. O que é a escassez? A escassez é o oposto da abundância. Então, a pessoa com escassez, e eu já fui uma pessoa escassa, você me conhece há muitos anos, né? Você sabe que eu já fui uma pessoa com muita escassez. Então, a mente escassa, eu até postei esse story hoje aqui, que ele fala disso aqui, ó. Ele fala, mente pobre, tá aqui, muito grande o funil, tá lá em cima. Tem muitos, né? Hoje eu tenho. Então, o cara me chama para um churrasco, eu acabei de almoçar, vou perder uma bocada fria dessa, vou lá saber quando é que vai ter de novo. Exatamente. Então, hoje tem, mas amanhã eu não sei se vai ter. Então, ele recebe o salário dele, a mente escassa, a mente pobre, ele recebe o salário dele e já começa a se questionar. Será que vai dar para me pagar todas as minhas contas? E se? Né? E se eu perder tudo? E se eu começo a pensar em ficar rico, mas e se eu tiver que pagar mais imposto? Como é que vai ser? E o que os outros vão achar de mim? Então, ele começa a vir com um monte de pensamento negativo. O oposto é a mente rica. A mente rica, ela pode começar pequena aqui no funil. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Mas é o início de um muito. Isso. Né? Então, a mente pobre, hoje eu tenho, mas amanhã eu não sei se eu vou ter. Então, ele fica segurando. Ele, de repente, ele pode até te convidar para ir lá na tua casa. Vamos lá em casa almoçar, André. Aí ele já fica pensando, eita vida, convidei o André, mas será que vai sobrar mistura depois para mim? Então, já começa aquele sentimento de escassez. E o mente rica, não. O início, hoje eu tenho pouco, mas amanhã eu vou ter muito. Então, as vendas hoje foram baixas, é o início de um muito. Eu estou entrando agora no ambiente online, no marketing digital, estou com poucos resultados, mas eu sei que poucos resultados agora, mas vai ser muitos daqui a pouco. Então, o funil invertido. Mente pobre com escassez, eu tenho hoje, mas amanhã não sei. Ou mente rica, né, abundância, eu tenho pouco hoje, mas é o início de um muito. Então, está fazendo sentido para você, André, e para quem está nos acompanhando aí, Gislaine e os nossos amigos aí, está fazendo sentido para vocês isso, gente? Com certeza, Maurício, está muito bem colocado aí, né? O pessoal que está vendo aqui, o pessoal está atento, o pessoal está acompanhando direitinho, põe um joinha aí que está fazendo sentido para você, que você compreendeu, põe um joinha aí para a gente ver que está tudo ok. Se vocês não estão entendendo, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer melhor, né, Maurício? Claro,
Nós somos os treinadores, a gente que tem aqui a autoridade de estar contribuindo com você, passando da melhor maneira possível. Mas é assim, aquela pessoa com mente pobre, aquela pessoa que está sempre, é o taker, né? Ele está sempre pegando, ele está sempre sugando, ele quer hoje porque não sabe se vai ter amanhã, então ele entra num grupo, por exemplo, e ele não contribui, ele só me dá uma dica aí, como é que eu faço para vender mais? Me ajuda aqui, me empresta esse tênis, ele está sempre pegando, sempre pegando. E já o oposto é a mente rica, é o giver. O giver é aquela pessoa que é um doador, ele está ali sempre para ajudar, ele está aqui compartilhando, como o André é um giver, ele está sempre compartilhando nos grupos de empreendedores, ajudando outras pessoas, compartilhando técnicas de marketing digital e está aqui fazendo essas lives agora. É um exemplo de giver. Pessoas que estão contribuindo, ou seja, semeando, sem nada em troca. Então, isso faz com que você tenha essa consciência. Hoje é pouco, eu tenho aqui poucas pessoas na minha live, mas amanhã eu vou ter muitas. Né? Isso, exatamente. De um muito. E eu faço um desafio para vocês. Você sabia, André, que hoje 85% das nossas preocupações, verdadeiramente elas não vão acontecer. Então a gente fica perdendo tempo questionando, trabalhando negativo. Mas e se eu sair daqui agora e bater o carro? E se eu pegar o coronavírus? Amigo, 85% é comprovado, isso foi uma pesquisa de Harvard, que você não vai acontecer 85% das coisas negativas que você pensa, somente 15%. Então você fica gastando preocupações com 85% de coisas que não vão acontecer na sua vida. Você sabia disso, André? Sim, faz parte da nossa percepção. Eu vou chamar a atenção aqui, que isso que você está falando, que é muito, muito importante, é o arquivo de riqueza número 10, né? Que diz que as pessoas ricas são excelentes recebedoras. Então, para você ser um excelente recebedor, você tem que ser um excelente doador também, né? E isso faz parte é um dos arquivos de riqueza do livro, né? Isso é essencial. Né? Tem pessoas que não se acham merecedoras. Eu lembro quando eu tinha em torno de 17 anos, mais ou menos, eu tinha um sonho. O meu sonho era ganhar R$2.000 por mês. Então, o meu termostato financeiro era 2.000. E quando eu consegui atingir esse resultado de ganhar 2.000 de renda mensal, eu demorei muito tempo. Eu ficava patinando e não sabia, não entendia por quê. E depois que eu li esse livro aqui, aí fez um estalo, fez todo sentido. Por quê? Porque o meu termostato, ele estava para 2.000. A partir do momento que eu mudei o meu arquivo de merecimento, eu mereço ganhar mais do que 2.000. Então, quando você sonhar, você tem que sonhar grande, né? A gente que trabalha, por exemplo, com treinamentos, eu conheço pessoas que, meu treinamento eu dou para 20 pessoas. Tá? Merecimento. O que te impede? O mesmo treinamento que você dá para 20 pessoas, de você dar para 2.000 pessoas. E por que não? Isso. Né? Eu e o André, a gente participa de treinamentos, a gente foi para Recife. Quantas pessoas no CIS lá, André? Foram quase 6.000 pessoas, né? 6.000. 6.000 pessoas no mesma sala de aula, assistindo a mesma aula de uma única pessoa. Pode isso? Pode. Imagine isso num ambiente online, que tem ferramentas e oportunidades hoje. Então, merecimento, amigo. Você não precisa ficar, eu posso fazer isso só com... Eu posso atender 20 pessoas. No ambiente online, você pode atender 2.000, 20.000. Quantas pessoas você puder, quantas pessoas você consegue merecer isso. Ajusta o teu termostato, ajusta o teu timing e você vai ver que isso vai mudar. Deixa eu fazer um desafio aqui com o pessoal que está assistindo. Manda brasa aí, provoca aí. Eu vou fazer um desafio com você, olha só. Questão de escassez, né? Eu ia no estacionamento, o desafio é o seguinte, vocês que dirigem, vocês vão pegar o carro e vão, a partir de hoje, a partir de agora, vocês não vão mais ter dúvida se você vai conseguir achar uma vaga lá na frente. Então, eu saio daqui e fui no mercado, eu vou estacionar aqui porque eu não sei se vai ter vaga lá na frente. Eu fui no shopping,
eu vou estacionar aqui já na porta porque eu não sei se vai ter vaga lá na frente. Amigo, diga para você mesmo, vai ter uma vaga lá na frente me esperando. Tá? Isso é você mudar já o seu arquivo. O seu arquivo de escassez e de merecimento, as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque você é merecedor de que tenha uma vaga lá na frente e essa vaga vai acontecer. Então, para de ficar criando situações negativas dentro da sua mente de coisas que ainda não aconteceram. E começa a inverter isso por arquivos o quê? Positivos. Eu vou conseguir encontrar uma vaga lá na frente. Simples assim. E você vai ver que você mudando esses hábitos vai fazer com que a tua vida comece a melhorar. Está fazendo sentido para você, André? Você aceita esse desafio? Com certeza. Eu já pratico isso, inclusive, porque com certeza há pessoas que têm mais necessidade de parar perto da porta do que eu. Eu consigo andar, né? E às vezes há pessoas que precisam, têm dificuldade de locomoção e aquelas vagas próximas às portas, eu pelo menos ajo por questão cultural de deixar para outras pessoas que de repente precisam mais que eu. Se alguém perfeitinho chega lá e senta, não é um problema meu, é dele, né? A minha intenção é que seja utilizado por uma pessoa que precise mais que eu. Mas se vem alguém que não pensa assim, você coloca, o problema é dele, não é meu, né? eu quero fazer o registro aqui. A Cíntia Valentim colocou aqui, o Pablo Marçal começou com 2 pessoas na live dele. Então, nós seremos os próximos Pablo Marçal da internet, né? Porque nós estamos começando hoje com essa visão exatamente disso. A gente pode começar, e é importante para 2, 3, 4, 10 pessoas que estejam aqui hoje, que esse conteúdo, né? O que a gente está entregando aqui com tanto amor, né? Sirva para essas pessoas. E como a gente disse, se 1 ou 2 pessoas puderem ser ajudadas, a gente já cumpriu uma missão, né, Maurício? E isso é exatamente o nosso lema, crescer e contribuir, né? Ok? Eu queria voltar, porque nós estamos vivendo tempos de pandemia, gente sendo demitida, salários sendo reduzidos, né? Empresas fechando. Então a gente tem aí uma perspectiva, uma massa de desempregados, empresas que vão ter que recomeçar do zero, né? Em atividades que, de repente, vão mudar completamente. O mundo é outro, completamente outro antes da pandemia. E eu acho que tem um arquivo aqui importante para a gente mexer um pouquinho com esse conceito, que é: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. E as pessoas pobres, né, preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Só que a gente hoje, você não tem um emprego, não tem vínculo. Como é que você vai fazer isso? Então, é uma oportunidade de você mudar o seu drive mental. Eu posso ganhar muito mais dinheiro hoje com o tempo que eu tenho todo o tempo disponível agora. Como é que você nos ajudaria? Que chances tem? Quais são as oportunidades de negócio nisso? Comenta um pouquinho sobre esse arquivo, que eu acho que ele é fundamental para esse momento que ele está vivendo. André, eu vou passar aqui um código para as pessoas. O que é um código? É uma sacada, uma dica. As pessoas que, se você pegar o teu salário e dividir lá por 144 horas mês, você vai ver o tanto que vale a sua hora. E aí você vai começar a pensar melhor. Poxa vida, será que eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar 1.500, 2.500 como um assalariado? Ou será que empreendendo eu consigo trabalhar muito mais? E as pessoas que empreendem nunca mais são as mesmas. A empregada que trabalhava aqui em casa, ela acabou se afastando, eu consegui aposentar ela, e ela está empreendendo, está trabalhando por conta própria, só pegando esses códigos aí. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas conseguem, tendo acesso a um celular, tendo acesso a um notebook, ganhar mais dinheiro, e eu desafio você que está nos acompanhando a ganhar muito mais dinheiro do que o próprio salário que você tem. Como isso? Através das redes sociais, através da internet e vendendo infoprodutos, né? O marketing digital hoje ele traz muitas oportunidades para você. E o que mais vende hoje? Infoprodutos. O que é um infoproduto? São cursos EAD, cursos online, treinamentos esse que você não pega, não é físico, mas você pode repassar para outras pessoas e tendo
sendo um afiliado, né, André? Através de ser um afiliado, você ganha em cima dessas divulgações. Então, você não precisa ter um produto, você pode ter flexibilidade total de tempo, você tem trabalha a hora que você quer, e o resultado, quanto que eu ganho com isso? É você que vai determinar, é você que fala quanto é que você pode ganhar com isso, né? Então, os ricos, eles admiram pessoas bem-sucedidas. Isso. Enquanto que as pessoas mentalmente pobres, elas criam ressentimento. Ah, aquele fulano lá está se dando bem na internet agora, olha, está fazendo alguma coisa errada, só pode. Então, comece a abençoar as pessoas que são bem-sucedidas. Cara, eu admiro aquele fulano, Pablo Marçal, por exemplo, que foi falado aqui. Cara, eu admiro pra caramba ele, eu abençoo ele e sei que ele está fazendo coisas que eu ainda não estou fazendo. Por isso que ele está tendo resultado que eu ainda não tenho. Porque o que eu sei me trouxe até aqui é justamente aquilo que eu não sei ainda, que vai me levar para o próximo nível. Então, vocês que estão aí na sala, o que você não sabe ainda, por exemplo, sobre tecnologia, sobre marketing digital, que você precisa saber para te levar para o próximo nível? Essa é a questão. Maurício, você falou em a questão que é o arquivo 7, né? Ele diz assim, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, né? Isso leva a um outro ponto, que é exatamente o meio onde a gente convive, as nossas conexões, onde as pessoas com quem a gente conversa. Fala um pouquinho da importância desse contágio social para que a gente consiga modelar, né? E acompanhar, digamos assim, aprender comportamentos de pessoas que conseguiram chegar a esse nível de riqueza. Não importa onde é que você está hoje, importa com quem você está. Esse é o pulo do gato. Você é a média das 5 pessoas com quem mais você convive. Então, se você convive somente com pessoas de mentalidade pobre, você vai ser um lascado para o resto da vida. Agora, se você começa a seguir pessoas mentalmente ricas, como Pablo Marçal, e essas pessoas hoje estão disponíveis cada vez mais. Ah, mas onde é que eu vou achar pessoas milionárias, pessoas ricas? Na internet, amigo. Você fazendo parte de grupos de mentoria, de treinamentos, de cursos e de grupos, principalmente, que agreguem valor para o teu dia a dia. Porque não adianta você ficar usando a internet somente para ver a vida dos outros. É aquilo que a gente falou, deixa a vida me levar. Não, você precisa ser o capitão do barco, definir com quem eu vou andar, com quais grupos que eu vou estar inserido, e isso vai determinar aonde que eu quero chegar. O meu sucesso vai depender das pessoas que tiverem o meu contágio social, porque é impressionante. Se eu sair daqui, for lá para o Rio de Janeiro, ficar um mês lá, eu volto chiando. Eu volto falando meio que, mesmo eu não querendo. E isso faz a mente pobre e a mente milionária também. Se você está no cenário de pessoas mentalmente pobres, você vai continuar cada vez mais lascado. Você precisa mudar o seu ambiente para que verdadeiramente você tenha acesso ao sucesso. Com certeza. Eu vou... Novamente, aqui eu acho esse princípio aqui, esse arquivo de riqueza número 5, ele é muito importante porque faz parte da mentalidade pobre, né? Focar obstáculos, pensar pequeno, né? Então, assim, tem dois aqui. O 4 diz assim, as pessoas ricas pensam grande, né? E aí o 5 diz aqui que as pessoas ricas focalizam oportunidades. Então, eu queria que você fizesse aí um apanhado, porque é exatamente isso. Isso pode fazer toda a diferença na vida da gente, né? Eu posso ter uma visão clara somente do que é problema, mas eu posso aprender a ver, por exemplo, a oportunidade da pandemia, oportunidade até numa demissão, né? Às vezes, o grande passo da sua vida é ter sido demitido, porque assim, jamais você teria mudado de vida, né? E é exatamente isso que eu faço. Porque assim, eu estou aqui hoje porque um dia um cara me demitiu. E naquele dia eu fiz um juramento para mim que nunca mais eu seria empregado de ninguém, eu seria empreendedor, né? Então, isso mudou a minha vida. Então, até numa demissão, como se diz por aí, até uma topada empurra você para frente, dependendo de como você olha. Fala um pouquinho sobre essa questão de focalizar oportunidades, né? Que é o arquivo número 5, e pensar grande. Muitas vezes, gente, as porradas que a vida te dá
é que vai te levar para você acordar e você abrir e visualizar as oportunidades aí na sua vida. Então, fui demitido. Isso daí é 10%, tá? 90% é o que você vai fazer com que você foi demitido. Caraca, mas Maurício, mas você não sabe, eu tenho conta para pagar, eu tenho prestação de carro, de casa, isso é 10%. O que você vai fazer com essa demissão são os 90%. Então, o que você escolhe ser? Uma vítima sofredora ou um herói aprendiz? Vítima sofredora vai ficar lá, puxa vida, porque eu fui demitido, que agora tem essa situação de pandemia, ou você vai se transformar, vai pegar, cara, fui demitido, legal, quanto que eu tenho aqui de rescisão? Isso aqui dá para me manter quanto tempo? Dá para me manter 3 meses, então eu tenho que reduzir minhas despesas pela metade. Então negocia, corta o que é supérfluo, reduz isso, pronto, e agora eu consigo me manter por 6 meses. Então, eu posso pegar parte disso e montar um negócio e começar a vender nas redes sociais. Eu posso pegar, mesmo sem nenhum capital, André, eu consigo hoje criar um negócio e empreender no universo online. E quem está aqui comigo, eu vou dar um presente para essas pessoas, que é justamente um curso que ensina você a empreender. É um curso gratuito, tá, André? Que eu vou estar concedendo aqui para as pessoas que estão acompanhando aí a nossa live até o final. Mas tem que ficar até o final, tá, gente? Vocês vão receber um presente meio do André, que é um curso 100% gratuito, para que você possa ter aí os primeiros passos para empreender aí no universo online. E certamente vai ser aquela grande oportunidade, como o André falou. O rico, ele foca nas oportunidades. E o pobre, ele foca nos obstáculos. E aí agora? E aí ele congela, e ele para. E agora? E é aquela questão da escassez. E agora? E se? E se? Então, para de falar se e vai. Entra em campo, começa a agir, que as coisas começam a mudar na sua vida. Isso também é uma característica de quem é rico. Ele começa, mesmo que não esteja tudo pronto, mas ele começa e vai ajustando no caminho o que for. Maurício, tem uma pergunta aqui da Cristiane Carvalho, que é sua afilhada de casamento dela e do Lívio. O Lívio trabalha na Petrobras, sou meu colega lá na Petrobras, e a Cristiane trabalhou com a gente aqui em Mossoró, foi minha coordenadora comercial aqui um período na Microlins, e ela colocou assim, né? Até que ponto a alimentação do pensamento positivo é benéfico? A parcimônia, em algum momento, não é algo a ser considerado? Deixa você à vontade, pode responder qualquer coisa, eu complemento aí. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Aquilo que eu falei lá no início. Para que realmente eu mude os meus resultados, eu preciso mudar a raiz, eu preciso mudar os meus pensamentos. O pensamento gera o sentimento, né? O sentimento vai me motivar para me agir, e eu agindo é que vai mudar os meus resultados. Então, por que tantas pessoas hoje têm questão de depressão? A depressão nada mais é, quando você começa a tratar uma pessoa que está com depressão, né, e é uma doença, você começa a injetar hormônios nessa pessoa que ela, por si só, não consegue produzir. E por que não consegue produzir? Porque os pensamentos delas estão negativos, e aí gera um sentimento ruim, e o sentimento ruim faz com que ela continue na inércia e os resultados vão ficando cada vez pior. A partir do momento que eu começo a usar a minha farmácia interna, e o que é a minha farmácia interna? É injetar serotonina, adrenalina, ocitocina dentro do meu organismo. Eu começo eu mesmo a produzir tudo isso para mim não depender de medicamentos externos que o meu organismo não está produzindo. E não está produzindo porque o meu pensamento está gerando sentimento, que está gerando ações e resultados de baixa autoestima, de negatividade. Então, você ter pensamentos positivos, você estar se alimentando o tempo todo disso, faz com que você ative a sua farmácia interna. Por exemplo, você abraçar uma pessoa, você injeta ocitocina dentro do seu organismo. E isso te traz bem-estar. De repente você está, eu estou muito chateado, eu fui mal na prova, eu briguei com meu namorado. Chega em casa, tua mãe te dá um abraço, você se sente o quê? Reconfortada.
Né? Por quê? Porque naquele momento o teu organismo ele Exatamente. despejou ocitocina para dentro da sua farmácia interior. Então, é isso que você tem que fazer, ativar a sua farmácia interna, e isso vai te levar a resultados cada vez melhores. Isso. Eu só Respondido, complementaria. André? Tranquilo. Oi? E aí eu complementaria, não é o pensamento positivo por si só que é benéfico na realidade, né? O pensamento positivo abre a possibilidade de você ver oportunidades, ver a vida de forma muito mais esperançosa, né? Você tem uma visão de futuro bem definida, você sabe o que você quer, né? Você sabe onde você quer chegar como pessoa e como profissional. Isso dá a você exatamente o quê? Essa energia positiva, essa excitação, né? Que alcançar esse resultado provoca através de uma descarga de adrenalina que mexe, né, faz com que você se mexa. Então, o pensamento positivo, por si só, não resolve. O que resolve, na realidade, é uma visão de futuro associada à ação. Né? E quando você age na direção disso, aí sim, o pensamento positivo está fazendo a sua parte. Ou seja, se você tem um pensamento negativo, a sua ação será direcionada para o quê? Para alcançar aquele resultado. O seu cérebro, ele é comandado por você. Seus pensamentos são frutos do que você gere e nutre. Né? Então, seu cérebro ele pode ser enganado. Você está assistindo um filme de terror, sabe que aquilo é uma ficção, mas você se assusta, você chora, tem sentimentos. Ou seja, então, se um pensamento negativo te faz mal, um pensamento positivo vai te fazer bem. Né? E é exatamente o que vai te pôr a agir. Ou seja, você vai buscar fazer aquilo que você sonha, que você vê com esperança. Né? Que é exatamente verdade. Né? Amy Cuddy, que é uma cientista norte-americana, ela tem uma base muito bem embasada de estudo que fala disso. É o poder das poses, né? Então, Isso, se você simplesmente está de cabeça baixa, franzindo os olhos, você vai te dar um sentimento ruim. Eu nunca vi ninguém chorando assim, a pessoa já chora postura, fisiologia corporal, cabeça baixa. Né? Agora, você quer mudar a sua fisiologia, a partir do momento que você muda pose de empoderamento, pose de super-herói, como diz a Amy Cuddy, você já começa a mudar o quê? Toda a fisiologia já começa a injetar tudo de bom dentro da sua farmácia interna. E isso vai te trazer o quê? Força para agir. Porque tem dia que eu não estou afim de levantar da cama. Eu sou ser humano também. Então, eu tenho que fazer uma briga mental comigo mesmo, reforçar todos esses arquivos que o livro fala, né? De positividade, de riqueza, de milionário. Aí eu começo uma batalha mental, eu comigo mesmo. E aí eu me levanto, e a mesma coisa que você ir para a academia. Quando você vai para uma academia, o que acontece? Cara, você volta, né? Estou me sentindo muito melhor. O difícil é ir. Mas depois que você faz o exercício, você se sente aquela injeção de adrenalina. E aqui é a mesma coisa. Quando você começa a ler, quando você começa a ativar esses arquivos de prosperidade e abundância, você começa a se transformar. Com certeza. Isso funciona, a gente sabe disso, né? E muitos de nós é fruto, né? As nossas ações são fruto desse tipo de mudança de comportamento. Interessante. A gente são 20h10, nós temos ainda aí mais ou menos 8, 9 minutos, tá? Para a gente poder fazer. Tá tão bom aqui que eu nem tá falando pro tempo, eu li agora. Vamos abrir espaço para o pessoal poder perguntar, participar também. Você pode estar mandando aí a sua pergunta aí para o André, que ele vai estar transmitindo para mim, tirando a sua dúvida. Aproveita esse momento aí para que você possa interagir comigo aqui e com o Andrezinho. Maurício, tem 2 arquivos de riqueza aqui que tem tudo a ver, tá certo? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele aí, mais uns 3 minutinhos aí para a gente poder ir, né, começando a falar. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar que a gente vai... A pergunta tem prioridade, hein? Ok? Mas assim, o arquivo 14 diz: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, tá? E o outro aqui, que eu também acho interessante, porque isso às vezes confunde muito, diz que as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é importante, está bem dentro do tema do livro. Na realidade, você nunca aprende isso, nem na escola, nem na universidade.
Você aprende isso, isso deveria ser ensinado na escola já tradicional. Eu lembro quando eu jogava banco imobiliário, André. Nossa, como aquilo abriu a minha mente e faz totalmente sentido até os dias de hoje, de você acumular, de você saber comprar ativos, saber comprar imóveis, né? Então tinha tudo aquele negócio ali do banco imobiliário, ajudava bastante. E hoje as pessoas elas estão mais pensativas, priorizando renda, né, salário, do que propriamente você criar uma renda passiva. O que é uma renda passiva? É algo que você está ali e você trabalhando ou não, ela está acontecendo para você. Ela vai te dando, vai colocando dinheiro no seu bolso. As pessoas confundem muito, por exemplo, o que você coloca o dinheiro no seu bolso e o que tira o dinheiro do seu bolso. Começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que faz vai lá e comprar um carro. Carro é um ativo ou é um passivo? É um passivo, porque ele vai tirar dinheiro, ele vai depreciar, você vai ter que pagar manutenção, você vai ter que pagar gasolina, você vai ter que pagar um monte de outras coisas, imposto, IPVA. Então, e quando você vender o carro, você paga os 50 mil, ele vale só 25. Então, você tem que investir em ativos, coisas que vão trazer dinheiro para você. Por exemplo, investir hoje em conhecimento, o maior ativo que você pode ter, porque ninguém tira isso de você, André. Então, é algo que você faz um curso, eu fiz um curso de investimento na Bolsa de Valores. O curso custou R$ 1.200. Eu ganhei em torno, depois que eu fiz esse curso, eu ganhei em torno de uns R$ 40 mil só com as dicas de investimento. Então, isso é um ativo. Eu fiz um curso de marketing digital que me ajudou a criar novos negócios. Isso verdadeiramente é um ativo. Você montar uma empresa, isso verdadeiramente vai colocar dinheiro no seu bolso. Maurício, a gente tem aqui, são 20h14, tá? Mas assim, a Cíntia Valentim fez uma pergunta aqui. Aí eu vou deixar você responder. Pode falar. Vai que é tua aí. Qual o caminho que devo seguir para melhorar esse lado de organizar as finanças? O que devo fazer? Primeira dica é controle. É você pegar um papel, uma caneta. Isso eu aprendi lá com a minha mãe, que era enfermeira desde criança. Não tenho tecnologia, não tem problema. Desculpa, historinha. Pega um papel, uma caneta, pega uma cadernetinha e coloca tudo que você gasta, tá? E quanto você ganha. E verifica quanto é que sobra. E aí começa a organizar. Você precisa organizar. As pessoas, eu atendo pessoas, por exemplo, como coach, né? Questão financeira. As pessoas não fazem isso. E empresários, pessoas muito bem-sucedidas, quando coloca no papel, caraca, eu gasto tudo isso, eu não sabia, André. Poxa vida, agora eu vou... Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Essa questão, por exemplo, de assinatura de revista, assinatura disso, assinatura de Spotify. Aí, quando você soma tudo, você vai ver a quantidade que está indo. Aquele cafezinho. Tudo isso você precisa colocar o quê? Controle. Controla isso. Começa primeiro. Estado atual. Onde que eu estou hoje? Para daí você saber aonde que você quer chegar. Pronto, disso daqui eu ganho 2 mil por mês. E eu estou gastando 1.900, está me sobrando R$ 100. Isso quer dizer que se eu colocar lá, né, até no próprio livro diz, se uma pessoa pegar 1 milhão, durante 25 anos, aliás, desculpe, durante 5 anos ela gastando, ela fica pobre rapidinho. Se você pegar a internet aí, se você colocar lá, busca lá, pessoas que ganharam na loteria, aí você vai ver, 95% estão tudo lascado de novo. Por quê? Porque não souberam controlar, administrar suas finanças. Simplesmente largaram e foram gastando. Então, controle é a primeira dica aí para você saber o estado atual, para daí você começar a controlar isso. Maurício, nós temos 11 segundos só, 7. Eu vou tentar gravar aqui para a gente não perder, tá bom? Valeu, então, gente.